Nós vamos começar por essa novidade aqui que eu trouxe hoje, que é o seguinte: essa aqui é a Una McCormack. Ela é uma escritora ex-acadêmica, ex-professora, né? E agora ela é escritora de já há muitos anos, acho que há mais de 20 anos, de livros aí do universo expandido literário de Star Trek. Então, como eu fiz uma entrevista com ela recentemente, e aí a gente começou a trocar correspondência, né? Ela é muito legal, assim, muito... E eu sou um fã dela, né? Eu gosto muito dos livros dela. Então, pedi para ela dar um up aqui desse episódio. Aí ela escreveu o seguinte, que é bem interessante. Eu queria que vocês comentassem, tá, a resposta dela antes da gente passar para os ups e downs de vocês. Mesmo para um episódio que está tentando nos apresentar de Space Nine, ainda há muito para aproveitar quando você conhece muito bem a série. Ela está dizendo que a gente vê em perspectiva depois que já conhece a série, né? A gente consegue aproveitar melhor o episódio. A comédia poderia ser cringe, mas em vez disso é leve e divertida. John DeLance sempre é uma boa pedida. E Avery Brooks definitivamente saboreia aquela luta de boxe. O grande destaque, porém, é a reação de O'Brien ao ver o kill. Caramba! Menção especial ao ator que interpreta Hu, o Obscuro, que é essa imagem aqui, que consegue transmitir triunfo ao vencer o leilão, apesar de ter a cabeça coberta por um saco de travesseiro azul. Hein, Bruna? Olha... O que tu acha? Tu faria esse cosplay? Olha, eu tô planejando fazer uns cosplay de capacete, assim, não é mal, né? Porque tapa o rosto, tudo, eu posso fazer careta ali embaixo e ninguém vai ver. Esse aí é só pegar uma fronha, pintar de azul. Não tem muito mistério, né? Só pega uns tecidos, se enrola, assim, e é isso, não tem muito trabalho. Mas, eu acho que realmente, tipo, quem já assistiu a série, talvez... é que assim, eu vou dizer a verdade. Space Nine não é a minha série favorita de Star Trek. Eu percebi que hoje nós estamos em minoria aqui, Silvia. Tipo, poxa, não, é eu já estou anotando. Eu estou anotando os nomes aqui para saber quem é que vai ser convidado. Não, eu acho super bacana pela questão, assim, da história em si, e ela como eu já vi em outras lives, vocês comentam bastante, eu também percebi que ela lembra muito o estilo western, assim, né, e eu gosto muito desse estilo, né, de história, enfim. Só que ela não me pega muito, os personagens, tanto que lá no grupo que eu coloquei para fazer a biografia do personagem, não tem um personagem que eu olho e digo, nossa, eu gosto de ti, vou fazer uma biografia de ti, não, sabe, não. É que, assim, eu sou clássica e TNG, sabe? Então, esse é o meu amor pela série, são os clássicos e TNG. Então, e eu gosto muito de Picard de terceira temporada, porque, né, trazem os meus velhinhos de volta, então... muito feliz, já que em Star Wars não conseguiram fazer uma coisa decente, pelo menos em Star Trek eu tive essa felicidade. Mas, enfim, eu acho que esse comentário dela, né, foi bem descrito mesmo, porque a reação do O'Brien é bem bacana mesmo, tipo, ele, caramba, tanta coisa também pra ele, sabe, tipo, é que o episódio, ele ficou, tipo, muito solto, né, tipo, umas reações, assim, meio que espontânea até, mas eu acho até que nem era pelo fato do Quill, sabe, era pelo fato do episódio mesmo tá indo meio que se perdendo, talvez, assim, né, na série. Mas eu gostei bastante, achei bem legal esse comentário dela referente ao episódio. Então vamos ver o que a Ana colocou como down nesse episódio. Por ser um episódio muito inicial, eles ainda estão descobrindo o personagem de Bashir, e tenho que dizer que sinto muita pena de Alexander Siddig nesse ponto. É verdade, né? Tá complicado. A gente, todas as lives, até agora, acho que a gente falou alguma coisa do Bashir, né? Bashir é tão desagradável, ainda assim temos aquela cena brilhante de O'Brien ouvindo enquanto ele tenta impressionar uma garota com histórias sobre suas conquistas nos exames. Bashir se torna um indivíduo tão interessante e complexo mais tarde no programa, então estou feliz que não tenham eliminado o personagem do início. É bem isso, né, Silvio? Porque depois ele vai ter um grande desenvolvimento e como ele estava tão ruim aqui nessa primeira temporada, ele poderia ter sido limado, né? Verdade. A gente, como a gente comentou, né, lá na primeira live, os personagens eles foram sendo escritos conforme a série foi se desenvolvendo, né? E aquilo que eu também já tinha dito, que o Bashir é o estereótipo do nerd da época,
acho que essa abertura, a abertura desse episódio demonstra exatamente isso. É um nerdão, né, no sentido clássico, tentando convencer uma outra nerd, né, a cair na dele, né? Ele acha que as histórias dele do Exame Final é uma coisa gigantesca, extraordinária, né, dentro do universo dele ali. E por ser empolgante para ele, ele acha que é empolgante para todo mundo, né? Acabou sendo, ele estava conseguindo levar a mocinha ali na Bajoriano na ideia, né? Ele estava conseguindo aí convencer Depois, ela. se vocês não observaram isso, parem a cena e observem a expressão do O'Brien enquanto está ouvindo ele falar. É algo maravilhoso, né? Grande Calmine. E agora, gente, eu também... Eu trouxe aqui o David Seitz, que é um professor também que eu entrevistei. As duas entrevistas estão aí são muito interessantes, estão aí no link, tá? Aqui da live. Qual é o up dele, né? O Seitz fala. O Seitz ele publicou, ele escreveu, ele é um professor, ele é acadêmico, ele publicou talvez o livro mais importante que eu já li sobre Deep Space Nine. É uma obra fenomenal. Ele é da área da geografia cultural, então ele faz uma análise realmente dos espaços, né? E aqui até no comentário dele a gente já percebe isso, quando ele diz o seguinte: a falta de paciência de Sisko com Q, não estou conseguindo ler aqui, peraí. Q, incluindo revirar de olhos, especialmente o soco. Há muita comédia observadora neste episódio. Aqui vem a parte do que ele nota os espaços, né, os objetos. Em vários momentos, O'Brien ou Duidax pegam algo completamente absurdo, só por estarem lá, parados. Deep Space Nine é um lugar estranho. Todo conflito veste Q, ele gosta, né? Ele não gosta. Eu não gosto de nenhum dos personagens, mas eles ficam mais simpáticos quando apontam as falhas um do outro. Trajes fabulosos, especialmente investem muitos dos extraterrestres que vêm para o leilão. Evelyn, tu acha que Q e Vesh ficam melhores, mais saborosos quando eles apontam as falhas um do outro? Eu tomei quase toda a minha garrafa de vinho. Eu vou tentar fazer agora uma dissertação sobre Q e Vesh saborosos. Tá? Eu acho Q saboroso. O ator. Então, é isso. Quão saboroso? De 0 a 10 ou de 0 a 5? 0 a 1000. Acho que uns 800. Uau! Joe Damassi, corre para Porto Alegre. Acho que vai ali, pode ir lá no meu apartamento, ali na Farrapos. Não vai passar teu endereço, Evelyn. Vai ali, ó. Cuidado com isso. Tá bom. Esse aqui não é o copo é o outro. Tá, e a outra pergunta que eu ia te fazer, então, e os trajes? Tu gosta dos trajes, do figurino desse episódio? Os figurinos? Eu acho que não precisava. Acho que podia estar todo mundo pelado. Uma pornô chanchada? Uma pornô chanchada tracker? Pornô chanchada, eu acho. Uma pornô chanchada tracker. Eu acho que podia aparecer o Tony Ramos ali no meio também. O Down. O Tony Ramos nunca tá pelado, né? Não, ele tá sempre. Ele é um urso, né? Ele é como um urso. Fez umas chanchadas. Ele nunca tá pelado. Ou o Neira Torraca. O Neira Torraca também fez umas pornô chanchadas. Ele não é Star Trek, ele é Star Wars, né? Ele é o Chewbacca, o Tony Ramos. É o Chewbacca. Olha o corte, Silvio. Tony Ramos é o Chewbacca do Brasil. É o Chewbacca das novelas. Ó, aí o David falou o seguinte: Julian, em geral, nesse episódio, as bravatas nojentas da escola de medicina, a flertada com Vash, seu comentário para Q como um garçom impertinente, né, aquilo que a gente estava falando antes da cena, quando Q está vestido como um bajoriano. Né? Novamente, ele fala em medicina de fronteira, a selvagem, né? E aí o garçom impertinente, o bajoriano. Típico da caracterização abrasiva inicial de Julian. Muito bom isso. O depósito bajoriano, onde Vesh guarda suas coisas, um cenário de necrotério de Star Trek, é verdade. Talvez esse fosse um episódio de orçamento reduzido. Né, Dariane, o que tu pensa desse Julian Bashir inicial, né, tentando se colocar de maneira assim, superior a um garçom? Deprimente. Deprimente. Em uma palavra, assim,
Ai, são as piores cenas que eu já assisti, são as cenas em que ele está melhor, eu sei que depois a série engaja, mas assim, como a Bruna falou, eu sou fã mesmo e eu acompanho mesmo a clássica. E eu sou apaixonada pela série do Picard. Assim, a terceira temporada eu acho que ficou um pouco meio forçada em algumas coisas do Picard. Mas analisando um pouquinho o Bashir, dá para entender. Quando a gente entende a mitologia da série e os arcos das personagens, a gente compreende quem é o porquê é o Bashir nesse sentido. Mas no início, aquilo ali, nossa, e quando o Kill coloca ele, tipo, tirar uma soneca, é quase como uma caricatura das personagens. Então, de certa forma, eu acho muito até ofensivo. E eu me pergunto como é que os atores interpretavam isso. E eu vou voltar um pouquinho atrás. Para quem olha nos anos 90 o episódio, não compreendendo a complexidade do mundo que a gente vive e questionando, como a gente questiona hoje com a liberdade que nós temos e apontando muitas coisas que aconteciam ali, você ri, você acha super divertido. Hoje em dia, não é que a gente seja mais chato. Muitas vezes, você é chata, crítica demais para as pessoas, para as mulheres principalmente. Você é muito polêmica, isso é uma coisa que a gente escuta muito. Não, não é isso. Na verdade, a percepção de mundo que a gente tem hoje, ela modificou. Nós não podemos ser anacrônicos. Nos anos 90, isso era aceitável e era o mundo deles. Agora, a personagem Quill, quando foi colocada dentro da estação, sim, ela foi feita de uma roteirização em um episódio muito falho, né? Muito infeliz. Agora, Bashir é o jeitinho dele, né? Aquelas cantadinhas para um e para outro, para um e para outro. Então, e fica circulando naquilo ali, eu acho deprimente, assim. Eram cenas que nunca convenceram, nem nos anos 90. Essa abertura foi até um pouquinho engraçadinha, justamente pelo Brian fazendo aquelas carinhas, dizendo, nossa, você tá dizendo isso, vai colar, colou. Deu certo. Né? Mas é complicado, assim. Então, não sei, não convenceu muito, não. E eu só vejo a Evelyn virando a garrafa agora, nossa, Evelyn, minha nossa. Tá, agora. Antes de seguir aqui para os nossos Up and Downs, vou passar o comentário da Adriana. Ela está dizendo o seguinte: ó, Bruna, esse comentário é muito importante para ti, para quem não é fã de Deep Space Nine. Eu fui realmente curtir DS9 depois que assisti por streaming e pude ver as temporadas completas e na sequência. Quando vi episódios aleatórios em convenções, não curtia tanto. Eu acho que isso faz muita diferença porque Deep Space Nine é uma novela, né? Isso, então, tu vai assistir um episódio solto, pode não entender absolutamente nada. É um dorama, é um dorama. É um dorama. Um dorama. Então vamos seguir aqui para Dariane, teu up e teu down, por favor, justifique. Ixi. Ó, eu vou começar pelo a notícia boa, a notícia ruim. A notícia ruim, como a gente já tinha comentado antes, eu considerei muito excessiva, né? Que é a questão do Quill se interpor até fisicamente e insistindo no relacionamento, e toda a questão do romance dele é uma coisa muito complicada. Dentro da nossa percepção enquanto hoje. E vou ser muito mais clara, com aquilo que a gente sabe entre o elenco, entre as personagens, entre os atores e atrizes, de toda a franquia, aqueles episódios das quais nós havíamos comentado, de assédio que havia, ele é muito desde aquela época, desde os anos 60, desde os anos 70, e assim se. Então, isso mostrou de uma maneira muito clara. E eu me pergunto até se quem roteirizou dessa maneira já não quis declarar alguma coisa que não poderia explicitar daquilo que tinha acontecido. Ou seja, colocou na ficção de história real, que tem acontecido nos bastidores. Muitas vezes a gente sabe que acontecem essas transposições para a ficção de coisas que você não pode declarar em determinada época, mas você roteiriza e coloca no cinema, coloca na televisão, e você sabe quem está envolvido com o que aconteceu. Então, o meu down é esse romance absurdo de um Kill que jamais se apaixonaria a ponto de se humilhar dessa maneira,
em contraponto com aquele aspecto narcisista da personalidade dele, extremamente tóxico, o Bruno falou a palavra muito bem, é a toxicidade do comportamento que surgiu ali. E o Up, a cena em que Odo e Quark conversam e o Odo questiona muito e coloca aquela importância massiva para os bens materiais que as pessoas têm, que ele jamais vai entender. E tem uma ceninha do Quark tentando ele com uma série de coisas, se ele não se interessaria por alguma coisa específica, e citou N objetos ali, coisas, e ele não. Na última ele pensou por uns 3 segundos, eu acredito, que era Um balde de ouro. Ou, um balde de ouro. E eu disse, gente, ele parou, pensou, ali aquilo tocou um pouquinho. Não. Mas a crítica que fez ao materialismo, a essa sociedade da aparência, de você dar lances, né, num leilão por objetos que você vai deixar muitas vezes dentro de um cofre, nunca vai ser mostrado. Então, isso a gente vê tanto na ficção quanto na vida real. As pessoas dão um valor excessivo às coisas materiais. Nós fazemos isso, muitas vezes. A gente, quando vai escolher a coisa mais simples, assim, até uma dor, você quer aquilo por quê? Para que aquilo, no que aquilo vai te agregar? Aí tem a questão, muitas vezes a tua autoestima vai ser elevada quando você se dá um presente. Né? Você se identifica e você aparece para o mundo com alguma coisa que é a tua cara, digamos assim. Mas ele criticou muito a sociedade que dá valor às aparências e ao que é material. Eu acho isso assim magnífico. Aquele discurso e aquela cena dele assim é maravilhosa. E o Quark maravilhoso, divino, incrível. Assim, não, perfeito. As interações do Quark e do Odo sempre são maravilhosas, né? Muito legal. Agora vamos ouvir a Evelyn. E aí, Up and Down, por favor, justifique. Vamos lá. O Up é a interação do Quark com a Vash. Eu acho que ficou muito boa. Eu tenho que falar mais. E o Down é o Cisco com o Kill. Mas acho que muito mais pelo Cisco, não pelo caso do Kill. O Cisco, ele é o... Eu já disse, né? Tudo que eu tinha dito. É só pegar aquela parte que eu já havia dito e colocar aqui, sabe? Depois tu edita, Silvio, pra mim. Manda ver. Tá. Então, coloca... Sim, sabe como é que vai ser? A edição vai ser assim, ó, a gente vai tirar todas as partes que tu falou mal do Cisco, e aí ficou... Né, Silvio? Tá, mas eu posso... Sabe qual a diferença entre você e eu? É que eu sou tracker ainda. Eu posso falar... Deu, era isso? Tá, só comentando o Up realmente tem uma interação muito boa entre a Vash e o Quark, tá? Eu acho que ficou muito bacana, ficou muito melhor entre toda o episódio, ela ficou muito boa. Só que ficou devendo o que não tinha propósito dentro desse episódio. Ele podia realmente, como o próprio John DeLance falou, ele é muito bom, o Kill é muito bom em grandes, com um propósito muito maior, como apresentar os Borgs, como como é que tem um outro episódio que era um planeta que estava com problemas de... aquela menina que era uma Kill, que era filha de Kills, etc., que ele tinha que resolver. Um outro planeta que estava caindo, um não sei o que lá, que ele tinha que resolver, e ele estava sem poderes, etc., ele é muito bom com grandes questões, mas a Vash simplesmente... Ele só se conectou com a Vash porque a Vash tinha tido uma conexão com o Picard. Porque se não tivesse uma conexão com o Picard, a Vash seria nada para aquilo. Entende? Então, essa relação do Kill com a Vash é essa. A Vash tinha uma conexão com o Picard. Aliás, o Picard havia tido uma conexão com a Vash, porque a Vash, o Picard para a Vash era nada, era só uma pessoa que passou a vida dela e foi. Mas para Picard, a Vash era uma pessoa importante. Em determinado ponto da vida do Picard, era uma pessoa importante. Assim como o Picard teve vários pontos importantes na vida dele, como The Inner Light, o episódio The Inner Light, que foi, eu acho que o ponto mais importante do Picard foi The Inner Light. Então, só por causa disso que chamou a atenção do Kill para Vash. Mas é só por isso mesmo. Mas
Fora isso, Kyo não tinha conexão com Vashti corretamente, a não ser por uma questão de poder perante ela, e Kyo sabia como provocar o Cisco, sabe? Então era isso. Então não tinha. Ele estava solto no episódio. Ele estava solto. Ele não sabia com quem realmente se conectar nesse episódio e não tinha um propósito real nesse episódio. Infelizmente foi isso que aconteceu. Valeu, Evelyn. Então, passar aqui para Bruna. Bruna, up and down. E, por favor, justifique. O meu up, no caso, é com o do Odo e do Quark também. Mesmas questões que a Prof. Dari botou ali. Que eu gostei muito do... Na verdade, eu gostei bastante da interação do Quark em geral com o Quill e... Ele nem tanto com o Quill, mas com a Vashti, porque ele teve ali, apesar da Vashti e do Quill ter tomado conta do episódio, ele teve bastante destaque até, né? Então, eu gostei bastante disso, deles terem destacado o Quark, e gostei muito do diálogo dele com o Odo, ali ele tentando ele, tipo, vamos lá, sabe, tu pode conseguir uma coisinha ou outra também, e ele, não. E essa questão também da nossa... Eu digo nossa necessidade porque em algum momento da vida a gente já quis alguma coisa que talvez a gente nem fosse usar, só porque a gente queria ter mesmo, né? Então, eu achei bem bacana essa questão dele falar, tipo, qual a necessidade humana, assim, de ter uma coisa que tu talvez nunca use, nunca mostre, só pra dizer que tu tem, sabe? E eu gostei bastante disso, mas o que eu gostei mesmo foi da conversa dele com o Quark, e o Quark tentando seduzir ele pro lado negro, vamos dizer assim, tipo, vem ficar aí com a gente, vem pra que tu vai lucrar também, e ele tem aquele momento, assim, que ele, não, esquece. Então, eu gostei bastante. O meu down é o Cisco, porque principalmente na hora da luta ali com o Quill, ele fala, quando ele dá o soco, né, e o Quill fala, o Picard nunca teria me batido, ele fala, eu não sou o Picard. Realmente, ele não é o Picard, mas no episódio inteiro ele não mostrou o que ele era, sabe? No episódio inteiro ele não mostrou como ele poderia ter lidado com aquela situação ali, sabe? Ele podia ter, sei lá, que realmente foi talvez falha do episódio mesmo, de não ter tido esse desenvolvimento entre o Cisco e o Quill, só aquela questão ali dele mostrar que ele era, eu sou um machão e eu vou dar um soco na tua cara, sabe? E vou, tipo, eu não sou o Picard, porque o Picard falava muito e eu sou da ação, sabe? Só que, tipo, foi que nem as gurias falaram, sabe? Isso só mostrou pro Quill o quão insignificante ele era, sabe? Ele ficou brabinho, me deu um soco, é isso, eu não vou mais, tipo, não tem graça mais brincar com ele, sabe? Eu prefiro 1000 vezes o Picard, que eu vou provocar, e ele vai continuar ali, tipo, não, sabe? Que é o caso da Vashti, eu vejo um pouco isso também, porque, como a Ivy falou, a questão da Vashti, né, do Picard ter se interessado pela Vashti, enfim, ele viu aquilo, mas por que o Picard se interessou por ela? Porque tem alguma coisa aí, eu quero descobrir também. E sabe, foi isso que eu acho que gerou essa obsessão dele por ela também. Mas esse é o meu down, então, de hoje. Muito legal, Bruna, valeu. E passamos para o Silvio. Ok. Como impactou, né? Eu achei... Desculpa, eu tô rouco aqui. Eu achei que tinha sido só a mim, que a cena entre o Odo e o Quark havia entusiasmado, que eu achei achado legal. Achei que mas pelo que eu tô vendo, é uma cena bem popular dentro desse episódio, né? Não deve ser apenas nós, né? Mais pessoas assistiram devem ter achado isso. A interação do Odo e o Quark é sempre uma delícia, assim, de assistir. E essa é muito legal, porque eles fizeram também questão de deixar bem claro, assim, como que os Ferengues, em especial o Quark, são de fato uma crítica ao capitalismo, aos excessos do capitalismo, né? E ali a gente tem um indivíduo que não é necessariamente um indivíduo da Federação, que é o Odo, mas ele também não é um indivíduo inteirado nesse mundo do capital, né? Nesse mundo, esse mundo da compra e venda, né? Ele não é necessariamente inteirado naquilo. Então é bem interessante essa relação específica do Quark. Mas o Odo falando para ele que você vai acumular a tua vida inteira e depois você vai morrer e seus descendentes vão brigar para ter o seu espólio, né?
qual a graça nisso? E aí o Quark tenta convencer ele, não, você gostaria de ter isso, daquilo. É sensacional, quando ele quase convence o Quark. Só um Ferengi especial, um Ferengi tão bom quanto o Quark, poderia fazer o Odo pensar 2 vezes. Mesmo que ele negue no final, mas só o Quark conseguiria fazer aquilo, né? Que aí ele dá nem um balde coberto de ouro paga para Latino, né? E aí ele é sensacional. Essa cena é muito legal, em parte porque os atores são muito bons, né? E desde o princípio, pelo menos esses 2 atores aí entenderam como interpretar aquele personagem, né? O Odo vai mudar um pouquinho, eu sei. O Odo, principalmente depois que entra o domínio, o Odo dá uma mudança ali, mas não muda tanto. Não é diferente da mudança que o Siddiq vai ter, né? Que é muito mais abrupta. Ou a mudança um pouco sutil, mas que é perceptível do próprio Avery Brooks, né? Principalmente depois que ele usa o visual Hawk. Mas, enfim, é uma cena muito legal. É uma cena bacana e vale o meu up. E o Dal, pelo jeito, não foi só eu que fiquei incomodado, né? O Dal é essa relação abusiva do Kill com a Dash, né? Basicamente, ele é um ex-marido stalker, que vai aonde a mulher vai, que quer conversar com os amigos da ex-mulher, que quer que você não saiu da minha vida, não. Você tá aqui na minha vida, você não saiu, não vou fazer você sair. Né? A Dariane disse muito bem, né? Não é não, ele não entende isso, né? Ele não compreende isso. E é uma relação muito ruim, envelheceu muito mal. Tenho certeza que hoje em dia esse episódio não seria escrito. Ainda bem que não seria escrito, porque eu acho que não. A não ser que sirva como crítica, não dá para colocar isso na pauta novamente, como foi feito nos anos 90. Tudo bem, podia ser o normal da época, mas né, é um normal ruim. Era um normal ruim, tinha que mudar mesmo. Realmente as questões ali tinham que mudar. E eu acho. Me incomoda essa relação do Kill. Aí, quando era no Picard você não se incomodava. Lógico, porque o Picard é homem, né? Então você não tem esse histórico pregresso de abusos masculinos em relação à mulher e todo esse histórico complicado que a gente tem dentro da sociedade ocidental e outras sociedades também, em colocar a mulher em segundo plano, a ideia do sexo frágil, né? A ideia, que é uma ideia absurda, não tem nada de fragilidade aí. É frágil porque o homem faz com que seja frágil dentro da sociedade, entende? Então, essa questão assim da mulher sendo frágil, ela é historicamente construída, não é uma questão natural, né? E aí a gente está vendo o personagem do Kill dentro desse contexto, reproduzindo esse machismo. Eu acho muito ruim, muito de mau gosto. Não é à toa que até no MDB considera esse episódio um dos piores, né? Quer dizer, os fãs consideram esse episódio um dos piores. E com certeza isso não seria... Se houvesse um remake de Deep Space Nine, ou esse episódio não existiria, ou ele seria provavelmente mudado. Teria que ser mudado. Né? Mas, né, vendo aqui, não sou só eu que penso assim, né? A gente praticamente, com o tema do debate, quando a gente abriu a parte do debate, praticamente foi só isso, né? Então, realmente é problemático. Realmente é uma questão problemática. Né? É problemático. Muito bem, então, valeu. Vamos para o meu up. Meu up eu sei que muita gente não gosta da cena, mas eu acho a cena da luta maravilhosa. E eu acho que quando ele dá o soco no Quill, ele faz aquela expressão, assim, o Cisco faz uma expressão muito engraçada. E a frase, né? E o what dele, né? Quando o Kill aparece, ele, what? É muito engraçado. O Picard nunca me bateu, eu não sou o Picard. Né? Isso aí, claro, a gente sabe que eles fizeram justamente colocaram isso no roteiro para diferenciar, né, os personagens. E uma coisa que, aí meu down, que me incomoda bastante nesse episódio, né, mais uma vez, Julian Bashir, ele dá uma cantada na paciente dele. E a ética mandou um abraço, né? Não existe mais ética médica no século 24. Assim, ó, é repugnante. Então, é totalmente down.